Olá, alunos e alunas, professor Paulo Apolinário. Nós vamos agora ver um método da substituição, ou método da mudança de variável para integração, também conhecido como método da integral UDU. Por que método da integral UDU? Porque nós vamos usar uma função auxiliar U de x. Então, o que nós temos? Uma integral da f de x dx. Essa f aqui não é uma função que ela tem uma integral imediata, e aí nós fazemos essa mudança de variável para transformá-la na UDU, e essa UDU se torna uma função que tem integral imediata. Então, essa variável aí auxiliar, essa função auxiliar, vai nos ajudar disso. Teoricamente, qual que é a ideia? Nós temos uma função composta, uma função f de g de x, FOG, que é igual a f de g de x, e a gente está interessado em integrar essa função composta. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar u de g de x, ou g de x de u. E aí nós vamos ficar o seguinte, nós temos a função u e a sua derivada, du em relação a x, a diferencial de u em relação a x é g' de x, que é a derivada da função g. Isolando o du aqui, pegando esse dx e colocando para o outro lado, a gente vai ter du igual a g' dx. E aí a nossa integral de f de g de x, g' de x, é igual a f de u du. A primitiva dessa função f de u aqui é f grande de u mais a constante. Aqui nós temos uma integral indefinida. Vou pegar um exemplo aqui para que vocês compreendam bem essa ideia. Primeiro exemplo aqui é integral do cosseno de x ao quadrado dx. Você observa nesse caso que aqui fora do argumento do cosseno, eu tenho a derivada de x ao quadrado, não é isso? X ao quadrado, a derivada de x ao quadrado é 2x. Então, nesse caso, qual a mudança que nós vamos fazer? Nós vamos dizer que u é igual a x ao quadrado, a derivada de u em relação a x, du dx, é igual a 2x, derivada de x ao quadrado. Isolando o du aqui, o que nós vamos ter? Du, a derivada de u, é 2x dx. Aí, imediatamente, o que nós observamos? 2x dx é du, e aqui eu tenho que x ao quadrado é u. Então, qual que é a integral que a gente passou a ter? Nós passamos a ter a integral do cosseno de u du. E essa integral, cosseno de u du, é uma integral imediata, ao passo que cosseno de x ao quadrado 2x dx não é imediato. Qual que é a integral do cosseno de u? A integral do cosseno de u está lá na tabela, inclusive, é igual a seno de u, como é uma integral indefinida, seno de u mais constante. Bom, agora nós já resolvemos a integral. O que a gente faz agora? Voltamos para a variável x. Sempre a gente volta para a variável original do problema, que é a variável x, nesse caso. Então, eu vou ter seno de u. Mas quem é u? U é igual a x ao quadrado. Então, seno de x ao quadrado mais constante. Esse é o resultado da nossa integral. Ficou bem fácil aqui usando o método da mudança de variável. Um outro exemplo aqui, separei para vocês também nessa aula, já que é um método bem tranquilo, dá para a gente resolver dois exemplos. Eu tenho a integral de x ao cubo mais 5 elevado à oitava potência, e a diferencial aqui, x ao quadrado dx. Tem um x ao quadrado acompanhando o diferencial aqui. Bom, o que a gente observa? Que não é tão imediato, mas se nós derivarmos aqui, x ao cubo mais 5, vai aparecer x ao quadrado. Então, o que está aqui dentro do parênteses, que é uma função composta, a derivada dela tem um x ao quadrado aí. Então, o que nós vamos fazer nesse caso? Vamos dizer que u, a nossa função auxiliar, é x ao cubo mais 5. Qual a derivada de u? É
3x ao quadrado em relação a x, né? 3x ao quadrado dx. Bom, aqui eu tenho x ao quadrado dx, né? Como que eu faço aparecer? E aqui eu tenho 3x ao quadrado dx. O que nós vamos fazer? Esse 3 aqui que está multiplicando, eu vou jogar ele para o lado de lá. Ó. Então, como ele está multiplicando, vai para o outro lado como divisão. Então, o nosso x ao quadrado dx vai ser du sobre 3, ou 1/3 du, né? E aí, como que fica lá na nossa integral? Ó, esse x ao cubo mais 5 é u. Esse u está elevado a 8. E o x ao quadrado dx é du sobre 3, 1/3 du. Então, a nossa função, ó, ela vai ficar assim, ó, nossa integral. Integral de u elevado a 8, ó, elevado a 8, du sobre 3. Esse du sobre 3 é 1/3, né? Esse 1/3 é constante, a constante pode sair da região da integral, então nós vamos ficar com 1/3 integral de u elevado a 8 du. A integral de u elevado a 8 em relação à variável u, que é a variável auxiliar, é uma integral imediata. Usando a regra da potência, né? Nós vamos somar um expoente, então nós vamos ficar com 1/3 u elevado a 8 mais 1, 9, dividido por 8 mais 1, 9. E aí vamos multiplicar aqui, ó, 1/3 vezes 1/9, né? Esse u elevado a 9 sobre 9, 3 vezes 9 é 27, fica igual... lembrando que tem que somar a constante aqui, ó, mais constante. Então, aqui fica 3 vezes 9, 27, 1 sobre 27, u elevado a 9 mais constante. Tudo bem, terminamos a integral. Mas quem é u? Agora nós vamos voltar para a variável x. U é o nosso aqui, ó, x ao cubo mais 5. Então, voltando para a variável x, né, volta para x. E aí como que fica, pessoal? 1/27avos, 1 sobre 27, x ao cubo mais 5, elevado a 9, mais constante. Essa é a integral indefinida daquela função x ao cubo mais 5 elevado a 8, x ao quadrado dx. Bem fácil, bem tranquilo. Em breve mais exemplos aí para vocês. É isso aí.